Você está em boa companhia. Você está na Continental AM. Seja qual for o seu problema, existe agora uma linha direta para você. 3390-1422. O seu pedido de oração tem telefone certo. Não desligue, não desplugue. Vem aí mais um show de audiência na 1520. Está entrando no ar o programa Deus, Você e o Louvor. Apresentação, Pastor Alberto Brasil. Sou eu. Muito bom dia. São 11h32 e você está aqui na Continental AM 1520. Eu sou o pastor Alberto Brasil e este é o programa Deus, Você e o Louvor, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, aqui pela Continental AM 1520, das 11h30 às 13h30 da tarde. Então, já estamos no ar com você também pelo Facebook. Quero mandar um grande abraço à minha mestra, com carinho, minha querida Meliane. Deus abençoe a ti e a toda a sua casa. Quero mandar um grande abraço também para quem está tomando água de coco na beira da praia, lá no Espírito Santo, minha obreira, nossa diaconisa Luci. Luci, te amo, Deus abençoe a ti e também toda a sua casa. Rodrigo, também Deus te abençoe. Meu querido Paulo Roberto, Deus abençoe também a você. Feliz ano novo também para todos. Daqui a pouquinho já estaremos, dentro de mais alguns dias, estaremos aí já comemorando a entrada de um novo ano. Que Deus abençoe a todos vocês, abençoe a sua casa, toda a sua parentela. Bom, nós estamos lendo a primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Ontem nós lemos até o capítulo número 9, do 1 ao 9. E hoje nós vamos estar concluindo a leitura dessa primeira carta de Paulo à igreja de Corinto. Então acompanhe junto conosco, porque a fé ela vem e vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Deus abençoe a Luci mais uma vez. Ela está ligadinha no Espírito Santo, mas está ligadinha conosco aqui pela Rádio Continental e também pelo Facebook. Nós também estamos com saudade, querida. Cláudio Jorge de Almeida, Deus abençoe também a toda a casa. Aos meus amados ouvintes da Continental, mamãe Nadir Caetano, em Marechal Hermes, o meu carinho, o meu abraço, a bênção também. Minha querida Elza de Queimados, também o meu carinho. Meu querido papai José Silvano, pastor José Silvano, no Vale da Simpatia. Mamãe Cleusa, Deus abençoe vocês também. Elmira de Cascadura. Elmira, eu liguei, mas você não pôde atender. E muitas outras pessoas que estão conosco neste dia, acompanhando o programa Deus, Você e o Louvor, ao vivo aqui pela Continental AM 1520. Você que ainda não tem aí o meu WhatsApp, eu mando reflexões, estudo da Palavra de Deus. Se você quiser receber, mande também para mim. Nós vamos estar, então, orando com você. Vamos estar, a Daiana Monteiro de Souza também. Estamos ao vivo aqui em Maricá com o meu amigo Jaime Lário. Um abraço também, Daiana. Deus abençoe a você, abençoe a toda a sua casa. E o meu querido amigo Jaime Lário, pastor Jaime, que durante tanto tempo esteve conosco aqui também na Continental AM 1520. Também Marcos e Ângela Sacalém, Deus abençoe também a vida de vocês. Deixa eu passar o meu WhatsApp para que você possa anotar e, querendo ser adicionado no grupo do programa Deus, Você e o Louvor pelo WhatsApp, então só você me mandar o seu nome e também o seu bairro. Bom, o meu WhatsApp é 21 987 40 8962. 21 987 40 8962, pastor Alberto Brasil. Márcia Fagundes também entrou conosco. Deus abençoe, Marcinha, a ti e a toda a sua casa. Vamos então à leitura da palavra de Deus, que se encontra na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo de número 10,
título diz: Exemplos da História de Israel. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão por que ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como algum deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como algum deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós, outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pense estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai, ó Israel, segundo a carne, não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois, que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes, digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios, que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais fortes do que ele? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntardes, por motivo de consciência. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntardes, por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser: isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua própria mente, mas a do outro. Pois por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado por causa daquilo por que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis, por causa do tropeço,
nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Capítulo 11 da primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios. O título diz: o véu a seu uso da igreja de Corinto. De fato, eu vos louvo porque, em tudo, vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vô-las entreguei. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso, que rape o cabelo, mas se lhe é vergonhoso o tosquear-se ou rapar-se, cumpra-se-lhe usar o véu. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque, como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos, é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar da mantilha. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, mas nem a igreja de Deus. A instrução quanto à celebração da ceia do Senhor. Nisto, porém, que vos escrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão
e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque, se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgamos, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Capítulo 12 da carta que Paulo escreve, a primeira carta aos Coríntios, acerca dos dons espirituais. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos e mudos, segundo éreis guiados. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátema, Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando ao fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curas, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espírito, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. A unidade orgânica da Igreja. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado beber um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa-o de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não pode os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. E os que parecem menos indignos do corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado,
em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos eles se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Capítulo 13 vai estar falando sobre a excelência do supremo amor. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não houver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se afana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém o maior destes é o amor. Capítulo 14 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. O dom de profecia é superior ao de línguas. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons,
Se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim vós, se com a língua não discerdes palavras compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Pelo que fala em outra língua, deve orar para que a possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se tudo bem dissesse, apenas em espírito, como dirá o indouto amém, depois da tua ação de graças, visto que não entende o que dizes? Porque tu, de fato, dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento, para instruir outros e a falar 10.000 palavras em outras línguas. Irmãos, não sejais menino no juízo, na malícia sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão, porventura, que estáis loucos? Porém, se todos profetizarem, e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Torna-se manifesto o segredo do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. A necessidade de ordem no culto. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que 2, ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se, porém, vier revelação, a outrem que esteja sentado, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão, e sim de paz. Como em todas as igrejas dos santos. Conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Porventura, a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? Se alguém se considera profeta ou espiritual,
reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. E se alguém o ignorar, será ignorado. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar e não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. A ressurreição de Cristo, penhor da nossa ressurreição. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirma algum dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E temos tido por falsa testemunha de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, o qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia de todos os que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhes estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Dia após dia morro. E eu protesto, irmãos,
pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem lutei em Efeso com feras, que me aproveitaria isso, se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para vergonha nossa. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? E em que corpo vem? Insensato! O que semeia não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo quando lhe aprouve dar a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra a dos animais, outra a das aves e outra a dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra a das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferença de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Semeia-se em corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem, formado da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo o mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Capítulo 16 e último da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Acerca da coleta para os necessitados da Judéia. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós põe a parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. E quando tiver chegado,
Enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, para que sejam aprovados. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. Irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia. E bem, pode ser que convosco me demore ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que eu tenha de fazer. Porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. E se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Ninguém, pois, o despreze, mas encaminhai-vo em paz, para que venha ter comigo, visto que o espero com os irmãos. Acerca do irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse ter convosco em companhia dos irmãos, mas de modo algum era a vontade dele ir agora. Irá, porém, quando se lhe parecer boa a oportunidade. Exortações finais. Sede vigilantes, permanecei firme na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. E agora, irmão, eu vos peço o seguinte: sabeis que a casa de Estéfanas são as primícias de Acaia e que se consagraram a serviço dos santos, que também vos sujeiteis a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. Alegro-me com a vinda de Estéfanas e de Fortunato e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte faltava, porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso. Reconhecei, pois, os homens como estes. As igrejas da Ásia vos saúdam. No Senhor muito vos saúdam Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Todos os irmãos vos saúdam. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. A saudação escrevo eu, Paulo, de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Maranata. A graça do Senhor Jesus seja convosco. O meu amor seja para com todos vós, em Cristo Jesus. Assim concluímos hoje a leitura da primeira carta de Paulo aos Coríntios. E a partir dos próximos programas estaremos entrando na segunda carta aos Coríntios. Vamos agora, então, falar com Deus, porque nos é chegado o momento de oração. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Bendito e eterno Deus, Criador tanto dos céus como também da terra em cuja presença estamos, eu quero te louvar, Pai, te exaltar, te bendizer por todos os teus feitos, pelas tuas muitas misericórdias que se renovam a cada manhã e por causa delas nós não somos consumidos. Queremos te louvar, meu Pai amado, pelo Natal passado. Queremos te louvar, meu Pai amado, porque estamos a poucos dias de findar este ano tão difícil que foi 2017. Mas até aqui, nos tem ajudado, Senhor. Tu tem nos guardado, tu tem nos livrado, meu Pai amado, de todos os ataques. Vivemos, meu Pai amado, num estado, uma cidade onde a violência tem, meu Pai, causado muitas mortes, muitas perdas, mas até aqui tem nos ajudado, Senhor. E eu quero, Pai amado, Senhor, orar a Ti, para que Tu venhas continuar, meu Pai, como diz o salmista no Salmo 121, que o Senhor guardará a nossa entrada e a nossa saída, desde agora e para todo sempre. Eu quero Te pedir sobre cada família, Senhor.
Eu quero te pedir, meu Pai, sobretudo aqueles que estão conosco pelo Facebook, aqueles que estão pelo dial da Rádio Continental AM 1520, Senhor, eu quero pedir a tua proteção, os teus muitos livramentos, meu Pai. Ordena teus anjos magníficos em poder, meu Pai, para poderem estar ao lado de cada pessoa, livrando, Pai, dos ataques, livrando dos salteadores, dos roubadores, dos assaltos, livrando, meu Pai amado, Senhor, dos acidentes nas rodovias, nas estradas, meu Pai. Guarda todos aqueles que vão estar em viagem, guarda aqueles que vão estar chegando, como teu servo Tavares Borba. Traga em paz e em segurança. Livra, meu Pai, nas estradas de todo demônio, todo espírito de morte, Pai. Dá livramento, que seja esta estatística, Pai amado, de 2017, com passagem para 2018, a menor estatística de acidentes, a menor estatística, Pai amado, de mortes no trânsito, a menor estatística, Pai, de mortes por bala perdida, por assalto, meu Pai querido, seguido de morte. Pai amado, que seja a menor estatística, Pai amado, de perdas também, por enfermidades, por doença. Eu quero te pedir sobre cada família, meu Pai. Eu quero pedir a Ti, meu Pai, que Tu venhas alcançar as nossas grávidas, abençoando, meu Pai amado, Senhor meu Deus, esta gestação até o último dia, meu Pai, em que Tu hás de trazer à terra, meu Pai, este bebê, esta criança. Quero te pedir, meu Pai, pelo fruto de cada ventre que Tu venhas guardar. E, Pai amado, todas as vezes que eu me lembro de Jeremias, que foi separado ainda no ventre, Pai amado, de sua mãe como profeta das nações, eu quero te pedir, meu Pai, o mundo está muito mal, o mundo está muito violento, os ensinamentos que hoje, Pai amado, vemos para as nossas crianças são ensinamentos que destroem, meu Pai querido Senhor. Pai, entra com teu poder, meu Pai, para que esta criança, ao nascer, meu Pai amado, Senhor, já nasça, meu Pai amado, Senhor, meu Pai, endereçada, ensinada pelo teu Espírito Santo, para que este mundo, Pai amado, Senhor, não venha influenciar no crescimento desta criança. Pai, eu te peço pelas nossas criancinhas. Eu te peço, Pai querido Senhor, meu Pai, como a tua serva Ilana tem falado conosco, Pai amado, Senhor, pelo Sérgio Galvão. Senhor, tome em tuas mãos, meu Pai amado, a vida, meu Pai amado, Senhor, do Sérgio, meu Senhor. Entra com teu poder na vida dele, anima o coração dele, da tua serva Ilana. Tome em tuas mãos, meu Pai querido Senhor, meu Pai. Senhor, tu me destes, Pai amado, Senhor, meu Deus. Pai amado, Senhor, o que escrever ainda há pouco ao Face. E eu coloquei ali, meu Pai, que nós devemos aprender, lidar, meu Pai amado, com os ganhos e com as perdas, para termos, Pai amado, um avanço tranquilo. Ajuda o Sérgio, Pai, ajuda a Ilana e toda a família pela perda que tiveram, Senhor. Entra com teu poder e o teu agir. Eu te peço, Pai, que tu venhas guardar cada família, cada casa, das enfermidades, que tu venhas curar, meu Pai amado, confundir a medicina, os médicos, aqueles que já foram desenganados, meu Pai. Tu venhas fazer um grande milagre, meu Pai amado, por esta pessoa. Visita os UTIs, CTIs, salas vermelhas, verdes, meu Pai. Senhor, meu Pai amado, todo leito, aonde houver uma pessoa enferma, eu te peço, Senhor. Deus, cura, livra de todo e qualquer mal a essa vida, meu Pai amado, desta enfermidade. Levanta, meu Pai, dá vista o cego, cura, meu Pai amado, aqueles que não ouvem. Pai amado, desprenda a língua daqueles que não falam. Repreenda, meu Pai amado, toda sequela de AVC, de derrame. Meu Pai amado, Senhor, devolva os movimentos a essa pessoa, a essa criança. Deus, entra com o teu poder. Guarda, meu Pai amado, cada casamento. Livra, meu Pai amado, Senhor, meu Pai, nessas festividades, aonde, Pai amado, Senhor, homens, meu Pai amado, Senhor, e mulheres saem à caça, Pai amado, Senhor, para destruir casamentos. Quantas, meu Pai amado, Senhor, meu Pai, quantos homens já saem, meu Pai amado, preparados para caçar.
para acharem uma vítima, Pai amado, para desfazerem um casamento, um namoro, um noivado. Livra-os, meu Pai, de todo o fascínio da mulher estranha, do homem estranho. Guarda, meu Pai, cada família. Guarda, meu Pai, os filhos, Pai amado, Senhor, meu Pai, de que venham ser convencidos, meu Pai amado, por colegas, meu Pai, aprovarem, meu Pai amado, Senhor, de uma droga e depois ficarem, meu Pai amado, Senhor, meu Pai, preso a esse vício. Não permita que o filho, que o neto, meu Pai, que essa criança, esse jovem, venha participar, meu Pai, de nada ilícito, Pai, mas que venham guardá-los, meu Pai, por Ti. Abençoa, meu Pai, todos os ouvintes da Rádio Continental, abençoa cada família, abençoa cada um do Face, meu Pai, abençoa aqueles que estão pelo dial da rádio, abençoa todos os meus irmãos, a cada casa, a cada ministério, abençoa todos os meus irmãos, meu Pai, que congregam conosco, que estão membrados, meu Pai, na árvore da vida. Abençoa cada um deles que nos ajudaram a chegar até o final, meu Pai, de 2017. Abençoa o próximo ano, meu Pai, desse ministério. Eu preciso, Senhor, nós precisamos, eu e a princesa, do Teu socorro, Pai. Que Tu envie obreiros sérios, meu Pai, pessoas comprometidas com Teu reino, que nos ajude, meu Pai, a termos mais tranquilidade para visitar, meu Pai amado, para estar indo ao encontro do enfermo, porque muito trabalho se nos é dado, meu Pai, e temos pouco tempo para visitar aqueles que estão precisando, meu Pai, de uma palavra. Envia, Pai, obreiros que nos ajudem, meu Pai, e abençoa os que já estão. Abençoa também, meu Pai, a igreja, a qual está membrado, meu Pai, esse Teu servo, essa Tua serva. Guarda os pastores que, Pai amado, permanecem na verdade. A Tua palavra é a verdade. Abençoa a Rádio Continental, meu Pai, que hajam mudanças para melhor dentro dessa emissora, para que possa alcançar mais vidas, meu Pai, mais almas. Tome em Tuas mãos, meu Pai, tudo quanto está parado nas mudanças que deveriam acontecer. Seja Tu, Pai amado, Senhor, o condutor desta rádio, para que mais vidas sejam alcançadas e o Teu nome seja glorificado. Abençoa cada ouvinte, abençoa cada irmão. Esta é a oração que eu faço, agradecido a Ti por tudo, em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Muito bem, estamos aí prontinhos daqui a pouquinho para trazermos uma palavra para você, para nós nos guiarmos por essa palavra que nos traz vida, que nos traz ânimo. Então, daqui a pouquinho, quero estar trazendo para você uma palavra de Deus para a sua vida. Nós vamos estar juntinhos daqui a pouquinho na ministração dessa palavra junto com você, tá bom? Quero mandar um grande abraço para minha querida Sônia Maria Nunes. Deus abençoe. Soninha, obrigado. Meu querido Salomão dos Santos, homem de Deus que faz programação aqui na Continental, sempre está no 93 também, homem de Deus. A Marília Gomes, Deus abençoe também a sua casa. A Cíntia e todos os nossos amados irmãos que estão conosco nesse momento, aí através da Continental AM 1520 e também através do nosso querido Facebook. Um grande abraço a Isilda também e Roberto e todos que estão conosco. Eu vou ao intervalo rapidinho, para voltar com a pregação, a ministração da Palavra de Deus para esses dias que antecedem a entrada de 2018. Quero trazer uma palavra para a sua vida, uma palavra de despertamento para a sua vida e para a sua casa. Você que ainda não fez o seu pedido de oração através do Face, faça o seu pedido, como fez a minha querida Ilana, coloque aí qual a sua necessidade. Quando terminar a ministração da palavra, eu estarei também orando mais uma vez com você e por você, tá bom? Eu vou ao intervalo rapidinho e volto já trazendo para você a ministração da Palavra de Deus. Só 2 minutinhos eu já volto com você.
Queridos, eu sou o pastor Alberto Brasil, apresentador do programa Deus Você Louvor, e quero fazer um apelo. Você que sentir o chamado de Deus no seu coração, me ajude na manutenção deste programa e na sustentação do Ministério Igreja Evangélica Árvore da Vida. Nós precisamos da sua ajuda para continuarmos fazendo a vontade de Deus. Faça a sua oferta no Banco Itaú, agência 8803, conta poupança número 25785, dígito 9500. Esta conta está no nome da pastora Luciane Almeida Mesquita Bastos. Repetindo, Banco Itaú, agência 8803, conta poupança número 25785, dígito 9500. Esta conta está no nome da pastora Luciane Almeida Mesquita Bastos. Ou, se você preferir, nos ligue. Nós iremos até você. Nossos telefones: Pastor Alberto Brasil, 987 40 8962. Pastora Luciane Brasil, 986 29 17 62. Deus está nos chamando a esta responsabilidade. Participe. O Deus dos céus e da terra vos recompensará. Obrigado, queridos. Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério Fonte do que Clama, em Castelar, Rua São Jorge, número 4, em Belfor Roxo. Convida você e a sua família para participarem de um de nossos cultos. Terça-feira, culto de libertação às 19 horas. Quarta-feira, às 9 da manhã, consagração. Sexta-feira, às 19 horas, culto de doutrina. Sábado, às 9 da manhã, círculo de oração. Domingo, às 9 horas, EBD. Venha participar da Escola Bíblica Dominical. E às 19 horas, grande culto público. Local: Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério Fonte do que Clama, em Castelar, na Rua São Jorge, número 4, em Belfor Roxo. Pastora Presidente, pastora Luzinete F. do Nascimento. Venha, Deus tem bênção para você. Muito bem, estamos de volta, são 12 horas e 29 minutos. Deus abençoe a sua vida. Irmã Sirlei Alves também está conosco aí através do Facebook, e todos os irmãos e irmãs que nos acompanham através do dial da Continental, também pelo Facebook. Eu quero trazer uma palavra para nossas vidas que se encontra em Gálatas. A carta que Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo de número 6, a partir do versículo 7. Gálatas 6, capítulo 6, a partir do versículo de número 7. Eu vou colocar aqui a chamada aqui de palavra de vida, para que fique bem bonitinho para você, e a partir de então eu estarei ministrando. Você que ainda não fez o pedido de oração, faça-o para que eu possa estar orando por você daqui a pouquinho, quando terminarmos a ministração da palavra. Você vai ouvir agora Palavra de Vida. Palavra de Vida. Muito bem. E em Palavra de Vida de hoje eu quero, como eu disse a vocês, estar compartilhando junto com os meus amados e queridos irmãos esse texto, capítulo 6 de Gálatas, a partir do versículo de número 7. Nós estamos aí às vésperas, né, de entrarmos aí no novo ano, passarmos para 2018, deixando este ano que foi tão concorrido, este ano que foi tão violento, e houve muitas perdas, né? Mas Deus nos ajudou até aqui.
Até aqui nos tem ajudado o Senhor, e eu quero trazer uma palavra para a nossa vida, para este ano que vai entrar de 2018. Seja bem-vinda, minha pastora Lucimar Faria. Deus abençoe a ti, seu ministério e toda a sua casa. A palavra de hoje, como eu disse em Gálatas capítulo 6, a partir do versículo 7 até o 10, diz assim: Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Queridos e queridas, amados e amados de meu Pai, nós vamos ver o apóstolo Paulo trazendo para a minha vida e para a tua vida a lei da semeadura, tanto a semeadura espiritual, a semeadura para a nossa salvação, a semeadura para que nós viemos morar junto com Cristo, como também a semeadura terrena que nós devemos fazer, a semeadura pelos irmãos, pelos pobres necessitados, mas principalmente os domésticos da fé. Então nós entendemos no versículo de número 7, não vos enganeis, porque Deus não se deixa enganar. De Deus, ninguém zomba de Deus, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Tem muitas pessoas que imaginam enganarem a Deus. Tem muitas pessoas que imaginam que a vida que levam, aquilo que praticam, aquilo que fazem, as ocultas, isso aí não chega ao conhecimento de Deus. Então semeiam coisas ruins, semeiam mentira, semeiam zombaria, e aqui a palavra diz para mim e para você, não vos enganeis. De Deus não se zomba. Pastor Alberto, o que seria zombar de Deus? É quando eu recebo o ministério, e quando eu digo ministério, não é um ministério como a pastora Lucimar Faria, ela tem um ministério pastoral. Meu querido bispo Salomão, ele tem o ministério de bispo, o ministério pastoral também. Eu, pela misericórdia, eu tenho. Mas quando se fala de ministério, se fala de chamada, se fala daquilo que Deus chamou você para fazer. Então, cada um de nós, embora não tenhamos um ministério eclesiástico, se não tivermos, você tem uma obra a executar. Você tem algo a fazer pelo reino de Deus. Então, aqui está dizendo que Deus não se deixa enganar, de Deus não se zomba. E quando eu pego o ministério, e a palavra diz, tudo quanto vier a minha mão e a tua mão para fazer, nós devemos fazer bem feito, minha amada Tânia. Devemos fazer muito bem feito tudo quanto vier a minha mão, porque aquele que faz relaxadamente, esse aí não precisa esperar nada de Deus, a não ser juízo. Então Deus tem entregue a mim e a você. É chamado dispersação. O que é uma dispersação? São tempos em que Deus colocou, e Deus continua colocando, ou uma nação, ou o mundo inteiro, à disposição de uma pessoa, de uma autoridade. Nós vemos que na dispersação do Éden, ali quem estava para tomar conta daquilo tudo era Adão e depois, junto com a sua esposa Eva. Só que não souberam tomar conta do tempo da dispersação do jardim, foram expulsos do jardim. Depois Deus entrega essa dispersação também para Noé, na criação do novo mundo, aonde todo ser vivente pereceu, a não ser Noé e a sua família e os animais que com ele foram transportados na arca da salvação. Depois disso, nós vemos tantas outras dispersações. Nós vemos o próprio Moisés, que foi aquele encarregado de tirar o povo do Egito. E assim chegou a Jesus Cristo, e hoje a dispersação é o da igreja. Hoje nós estamos na graça, mas esse cuidado foi dado à igreja. E quando eu digo cuidado dado à igreja,
eu não estou falando a um templo, eu não estou falando a uma construção de alvenaria, eu estou falando igreja, eu estou falando de você, eu estou falando de mim. Nós formamos a igreja, não é a construção em si, nós somos igreja. Então, foi entregue esse tempo que nós estamos vivendo, a igreja, o tempo dessa dispersação. E se eu e você fizermos relaxadamente aquilo que me foi entregue, e aquilo que te é entregue também, querido e querida, com certeza nós estamos zombando de Deus, que te lavou, que me lavou, que nos remiu, que não tínhamos valor algum. Deus nos purificou para que nós fizéssemos parte dessa dispersação de hoje, o mundo perdido que está, e eu fosse sal para esse mundo, você fosse luz para esse mundo, para, através da minha vida, mais uma vez eu falo, ministério não quer dizer ser pastor, ministério não quer dizer ser presbítero, mas o chamado que você tem, amada Cíntia, o chamado que eu tenho, esse chamado deve fazer a diferença, onde quer que eu for, onde quer que você for. Então não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. E nós estamos passando já do ano de 2017 para 2018. E o que nós vamos esperar do ano de 2018 se nós não começarmos a semear, se nós não começarmos a fazer coisas boas? Quando chega o dia 31 para o dia 1º, é mania da maioria de nós dizer, não, ano que vem eu vou ser uma bênção, ano que vem eu vou ser diferente. Quando eu termino a programação aqui, todos que nos acompanham já há algum tempo, eu faço uma pergunta para todos, né? Você vai responder, então tá bom, sê tu também uma bênção nas mãos do Senhor. E eu faço essa promessa para Deus, esse voto para Deus, você faz também. E será que nós cumprimos os nossos votos diante de Deus com aquilo que eu falei que seria o ano de 2017? Estamos nos últimos dias. E será que eu cumpri o que eu falei que faria? 2016, eu passando para esse, eu falei, vou fazer e não fiz. Mas aí está a chance, uma nova oportunidade que Deus concede a mim e a você, de terminarmos esse ano de 2017 e começarmos o ano de 2018 já semeando coisas boas, semeando coisas que edificam, semeando coisas que vão trazer um bem-estar para quem está perdido, para quem está sem direção, para quem está sem um caminho. Jesus Cristo, ele disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Hoje já foram apresentados tantos outros caminhos. Hoje já são apresentados tantos outros evangelhos que não levam a Jesus Cristo, porque para chegar ao Pai tem que passar por ele. Então, a oportunidade para eu e você semearmos coisas boas, para que o ano de 2018, não importa a crise, não importa o que possa acontecer a 2018, com a política, com esses governantes corruptos que estão aí, com empresários corruptos, com a falta de segurança, não importa o que possa acontecer a 2018, importa a tua vida e a minha vida. O que eu vou fazer para melhorar esse ano de 2018? O que eu vou semear para o ano de 2018? Será que eu vou ser a mesma criatura? Eu postei também, vocês que acompanham pelo Face, eu disse que águas passadas não movem moinhos, porque as águas já passaram, o que move é o que vem antes do moinho. Então as águas que vêm antes do moinho vão passar pelas pás do moinho e ali vão fazer e se movimentar para gerar energia, para fazer com que chegue água à cidade, ao vilarejo. Mas depois que as águas passaram, elas não conseguem mais mover aquele moinho. São outras águas. Também a murmuração não vai fazer eu e você sairmos da posição que nós estamos, se não conseguimos conquistar 2017, se não conseguimos avançar 2017, não adianta eu falar, olha, já vai mais um ano
e o outro ano vai ser a mesma coisa. Não. Semeie. Semeie coisas boas para esse ano de 2018, já no início dele, para que você possa esperar a colheita. O interessante é que eu e a minha princesa, pastora Luciane Brasil, a quem eu quero declarar mais uma vez, Luciane, eu te amo e vou te amar para sempre. Eu e a princesa, nós plantamos tangerina e laranja, 2 pezinhos só, um de cada, no terreno que nós moramos. E passaram-se alguns anos, 4, 5 anos, talvez um pouco mais, não sei, eu acho que 4, 5. E a princesa falando, poxa, não dá nada, eu vou na casa do meu irmão e chego lá, tá cheio de tangerina, tá cheio de laranja. Eu falei, tenha paciência, filha, vamos ver. De repente o solo lá é melhor do que o nosso, de repente ele botou adubo, eu não botei nada, só plantei mesmo e deixei. Mas fomos ver outro dia, estávamos passando e não estávamos olhando para esse pé de tangerina nem o de laranja. Estávamos passando no terreno, de repente eu vi alguma coisa diferente nos galhos e eu chamei e falei, Luciane, vem cá, vou te mostrar uma coisa. Ela veio meio desconfiada e eu levei até em frente ao pé de tangerina e haviam várias tangerinas pequenininhas já no galho. E eu falei, olha, está brotando, tem um tempo, aquilo que você está semeando, aquilo que você está espalhando de bom, tem um tempo para ter o retorno. Não é quando você lança uma semente no solo, como o pé de feijão, né, Joãozinho, que você vê que lançou e daqui a pouco nasce um pé de feijão enorme e ele vai atrás dos ovos de ouro. Não é isso. Não é dessa forma. Isso é uma história. Mas na vida real, a vida que eu e você temos que viver não é assim com 3 feijãozinhos. Nós vamos lançar no solo e aí vai nascer um grande pé de feijão de uma hora para outra. Não. É necessário a semente germinar do solo, é necessário você ver brotar, até que chegue ao ponto em que vai produzir fruto. Mas você tem que semear. Se você olhar para o tempo, você não vai semear. A palavra diz, lança o teu pão sobre as águas. Depois de muito tempo, quem sabe você vai repartir com 7 ou com 8. Quer dizer, eu tenho que semear. 2018 não pode ser um ano igual 2017. Eu não posso ficar olhando para as perdas que eu tive, que você possa ter tido. Eu não posso olhar para a falta de conquista, aquilo que você sonhou e o sonho foi frustrado. Eu não posso e você também não. Eu tenho que ir à frente. Eu tenho que semear. Comece a semear para 2018 para que você possa viver no meio, no final dele, a colheita que está reservada para você. Versículo de número 8. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Preste atenção. Está falando aqui da vida espiritual. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Quando eu me preocupo mais com o meu bem-estar, quando você se preocupa mais com o seu bem-estar, o que eu vou ter, o que eu como, o que eu visto, o que vai ser da minha casa, o que vai ser, como é que eu vou viajar, quando eu estou preocupado só com isto, eu estou semeando para a minha carne e isso vai ser a corrupção. Porque tudo que está aqui vai passar e eu e você também poderemos passar se nós semearmos só para a nossa carne, porque o que nós vamos colher é corrupção. Agora diz, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então, a minha preocupação, ontem eu falava no culto de doutrina, na igreja pela qual, pela misericórdia, Deus tem me feito pastor presidente, juntamente com a minha princesa, Luciane. Eu dizia, fazia pergunta os alunos e perguntava a ele, falava, por que aconteceu isso? Quem foi que subiu vivo para o céu? Quais foram as pessoas? Algumas pessoas pensavam, ficavam com medo de responder. Eu estou dizendo, isso é para a nossa vida. A palavra de Deus tem que ser comida, digerida. Ela tem que ser, como diz o Salmo 1, bem-aventurado o homem que medita nela de dia e de noite. Você está semeando para a sua vida espiritual quando você medita nessa palavra. Você está semeando para a sua vida espiritual quando você não se deixa ser conduzido por pastores que não têm amor pelas ovelhas.
porque vão pregar, porque vão ensinar aquilo que vai edificar eles próprios e o ministério, mas não o que vai semear para a sua vida eterna. Então, eu me deixo conduzir, eu me deixo levar, porque eu não conheço a palavra que me dá a vida eterna. Assim eram os judeus. Eles falavam, questionavam Jesus, e Jesus disse para eles: olha, vocês cuidam ter a vida eterna, e a vida eterna está escrita nessa palavra. E vocês não entendem essa palavra, porque desde do Gênesis, capítulo 3, versículo 15, fala da minha vinda. Vocês não entendem o que Deus fala com vocês. Os profetas, Isaías foi o profeta que mais falou de Jesus Cristo. Ele o que mais detalhou a vinda de Jesus Cristo. Todos os judeus não entenderam quando ele chegou. E isso também pode estar acontecendo comigo e com você nesse tempo. Por não querermos ler, meditar nesta palavra, eu comecei, nos meus programas de rádio, há 18 anos atrás, eu comecei lendo um capítulo da palavra de Deus por dia. Passei para 2. Depois passei para 3, para 4. Sabe quanto nós estamos lendo hoje no ar para você? Estamos lendo 7, 8 até 9 capítulos. Quem sabe passaremos ali até mais. Sabe por quê? Porque essa palavra me traz vida, me traz conhecimento. É o que eu falava, vocês não leem, como é que vocês vão saber? Se vocês não sabem o que está sendo pregado, vocês sabem o que está sendo pregado, mas não sabem o que está escrito. Como é que vocês vão conferir a palavra verdadeira se eu não leio a palavra de Deus? Como é que eu vou conseguir? Já disse aqui, e vou estar falando mais uma vez, minha querida Elizabeth, vou estar falando mais uma vez. Quando eu me converti, a primeira coisa que eu fiz foi comprar 8, 9 livros de grandes autores. Coloquei aquela pilha diante de mim e comecei a ler aquele livro, mas no primeiro dia que eu estava lendo, um irmão que pregou para mim, e eu me converti, pastor Elson Rodrigues Júnior, ele pregou para mim e disse assim: Alberto, deixa eu te falar uma coisa. Deixa esses livros todos de lado e começa a ler a Bíblia. Começa a meditar nessa palavra. Eu fiquei tão triste porque eu comprei livros com grandes títulos. E eu falei, vou aprender tudo. Ele disse, como é que você vai confrontar o que o autor desse livro escreveu se você não conhecer o que está escrito no livro da Bíblia? O texto que está escrito para ver se é verdade que ele colocou ou não. E eu parei, botei aqueles livros de lado e voltei a ler a Bíblia. E de lá para cá já li, já meditei 18 vezes, fora o que eu faço na rádio com vocês. Isso me traz vida e me traz conhecimento, e você também. Então, querido, aqui está dizendo, versículo 8, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Presta atenção. Paulo aqui falou, eu estou lendo Gálatas 6, a partir do versículo 7. Paulo falou de 2 situações que eu e você temos que semear. A semeadura para sermos salvos, a semeadura para que eu tenha certeza, e você também, de que a vida que você está levando agora é a vida que vai te levar para o céu. Quantas pessoas estão vivendo uma vida que não os levarão para o céu? Quantas pessoas estão sendo enganadas, estão vivendo enganada quando essa palavra está diante dos nossos olhos, para nós olharmos e ver, peraí, não é assim que é o Evangelho. Quantas pessoas hoje não estão tendo a salvação garantida porque estão aprendendo errado. Estão aprendendo de uma forma que agrada a homens. Então, Paulo está dizendo aqui, não nos cansemos de fazer o bem. Faça o bem. Faça o máximo que você puder fazer de bem, porque isso tem retorno. A lei da semeadura é assim, tem retorno. Não é barganha com Deus, mas Deus vai se agradar de te ver fazendo bem. Pastor Alberto, o que seria fazer o bem? Há várias formas, há várias maneiras de fazer o bem.
Você pode fazer o bem, como realmente doando alguma coisa a pobres, fazendo alguma coisa para pessoas que você vê. Quantos nesse tempo de Natal, quantos tiveram uma ceia muito linda, muito gostosa, e quantos da mesma igreja não tiveram ceia alguma? Será que isto é fazer o bem? Eu ter a minha ceia, ter a minha mesa e não me preocupar com a mesa do meu irmão? Quantos passarão também agora, de 2017 para 2018, sem terem o que comer, enquanto eu poderei estar comendo do bom e do melhor? Quantos passarão por isso? Você vê isso no sistema carcerário corrupto, onde os presos passaram o Natal comendo ali a comida macarrão, mas Sérgio Cabral e seus assecras comeram foi do bom e do melhor, porque entrou um tipo de comida ali para eles, e essa comida não foi a mesma que comeram os outros presos. Será que eu também ajo assim dentro da igreja? Será que o meu comportamento, aonde eu dou os melhores presentes para meu filho, para meu neto, e outros filhos, outros netos estão aí sem ter um carrinho ou uma bonequinha daquela carequinha antiga que não faz nada, não fala nada, não tem movimento nenhum, só o formato de boneca? Será que eu tenho tudo isso e essas pessoas não têm nada sendo da mesma igreja? Então aqui está dizendo, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos, se não pararmos, se não enjoarmos de fazer o bem. Então, querido e querida, 2018 está às portas. Semeie o bem, faça o bem. A lei da semeadura vai valer para você quando chegar à metade do ano, antes da metade do ano, porque Deus é que dá crescimento. Quem sabe você plantou ou semeou, no outro mês já vem aquilo que você espera de Deus. Então, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, enquanto você e eu temos oportunidade, está escrito aqui. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, faça a todos, mas principalmente aos da família da fé. Você deve fazer bem a todos. Você deve se preocupar com todos, mas principalmente aqueles que convivem com você, aqueles que têm a mesma, não vou dizer religião, a mesma crença que você no Deus vivo, chamado Jesus Cristo. A essas pessoas, que você possa ajudar, que você possa fazer alguma coisa por elas, para que a vida seja um pouco melhor. Você vai ver que não vai te fazer falta alguma quando você dispor o teu coração, enquanto eu e você tivermos oportunidade de fazermos esse bem. Então, querido e querida, faça o bem. Semeie para 2018, para que você possa colher frutos, e frutos com abundância, porque Deus não é injusto para com ninguém. Ele está te vendo, pode o homem não ver, mas Ele está te vendo. E no momento certo, Ele vai atuar, Ele vai agir com um grande poder na sua vida. Aí você vai ver aquilo que Deus tem para você. Tá bom, querido? Eu vou estar orando por você, vou estar orando pela sua casa. Celinha, Deus abençoe a você, Laurinha, Marquinhos, toda a família. Eu vou estar orando nesse momento por você. Vou estar orando para que esses últimos dias que antecedem o ano de 2018, Deus guarde você. Ore também. Se você vai viajar, se você não vai viajar, se parentes vão, ou se ninguém vai viajar, ore por quem está viajando. Ore para que não aconteça acidente na estrada, ore para que... Eu orientei sobre o Natal. Na hora ali, meia-noite, não fique nos terraços, não fique à vista, porque junto com os fogos são também muitos disparos de comunidades, bandidos, traficantes, comemoram dando tiros, rajadas, né? E essas munições que sobem, esses projéteis que sobem, também descem com a mesma velocidade.
Então, nesse momento de queima de fogos, fique com a sua família dentro de casa, deixe passar esse momento de euforia. Aí depois, sim, se tiver que cumprimentar alguém, você vá. Mas ore incessantemente pelos seus familiares, ore pela igreja, pelas nossas vidas, para que tudo vá bem, tá bom? Vamos então agora, mais uma vez, falar com Deus, porque nos é chegado o momento de oração. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Soberano e eterno Deus, Criador dos céus e também da terra, mais uma vez, Pai Santo, na Tua presença eu quero colocar, meu Pai querido Senhor, cada família. E eu quero te pedir, meu Pai, que esta palavra que Tu trouxeste ao nosso coração para esse dia, sobre a semeadura, Pai, possa estar valendo no coração de cada um de nós, para que nós venhamos semear com alegria, não semear, meu Pai, esperando alcançar alguma coisa, mas semear, meu Pai, pela necessidade do nosso irmão, da nossa irmã, de um mendigo, Pai amado, Senhor meu Pai, que muitas vezes não vai ter o que comer, que nós possamos, Pai amado, nos dispor a levar, ainda que seja na outra manhã ou antes da meia-noite, levarmos alguma coisa da nossa ceia, para que essa pessoa, pelo menos nesse dia, possa, Pai amado, Senhor, ainda que não conheça, glorificar o Teu nome por um pernil, um presunto que foi levado, alguma coisa que não se esperava comer, porque muitos pais estarão debaixo de marquises, muitos estarão até mesmo em casa, como alguns funcionários públicos que não tiveram pagamentos, não tiveram ali aquilo que era seu direito. Pai amado, terão aí poucas coisas para comer, se tiverem. Senhor, nos ajuda, Pai amado, a não olharmos só para nós mesmos. Nos ajuda, meu Pai amado, Senhor, a pensarmos, Pai amado, Senhor, meu Pai, oh Deus amado, num todo, sobre aqueles que perecem, aqueles que sofrem. Guarda, meu Pai, cada família, que nós possamos, Pai querido Senhor, meu Pai, entrar no ano de 2018, com todos os nossos, sem faltar um sequer. Eu te peço, Pai, pela guarda de cada família, cada irmão que está conosco, cada irmã do Facebook, cada ouvinte da Rádio Continental. Eu te peço que todos os nossos, Pai, todos aqueles que ainda que possam estar em viagem, possam estar, meu Pai, em trabalhos perigosos, Tu venhas guardá-los, Pai amado Senhor, para que nós venhamos entrar, meu Pai amado, no ano de 2018, sem lamento, sem choro, sem pranto, sem luto dentro das nossas casas. Senhor, meu Pai amado, que toda a estatística de morte, de perdas, de separações, meu Pai amado, Senhor, não alcance a família do Teu servo e da Tua serva. Senhor, meu Pai amado, que aqueles dos nossos que ainda não aceitaram Jesus Cristo como Senhor, possam, Pai amado, ser, meu Pai, comovidos pelo Espírito Santo, aceitar a Ti nesse tempo, que será o melhor presente para todos nós, declararmos que nós e a nossa casa servimos ao Senhor. Meu Pai, toca também naqueles, como a Tua serva Ilana, meu Pai falou do Sérgio, meu Pai amado, daqueles que estão com depressão, daqueles que estão oprimidos, Pai, Deus não permita que nenhum mal sobrevenha. Tira, Pai, esse sentimento, meu Pai amado Senhor, que tem levado tantas pessoas, meu Pai amado Senhor, alguns à morte, outros, meu Pai amado, a perderem a alegria. Repreenda esse espírito, Pai amado, de depressão, de opressão, meu Pai amado Senhor. Traga paz, traga alegria, preencha este coração, meu Pai amado Senhor, com alegria. Renova, meu Pai, a fé desta pessoa, meu Pai amado. Senhor, entra nesta casa, muda a estrutura dessa casa, desta família, para que Teu nome seja glorificado. Livra-nos, Pai, de todos os males. Livra-nos, Pai amado, de todas as obras de feitiçaria, de bruxaria, de magia negra, de voodoo, de candomblé, de satanismo, tudo quanto, Pai Santo,
tem sido feito contra cada família, meu Pai, contra as nossas vidas, contra nossos ministérios, meu Pai, Tu venhas lançar por terra em nome de Jesus. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo. Esta é a oração que eu faço, agradecida a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Muito bem, estamos chegando a mais um final do programa Deus, Você, o Louvor. E agora que entrou minha querida Durvalina Garcia Reis, agora que ela entrou, nós estamos terminando, Durvalina, a programação deste dia aqui pela Continental AM 1520 e também pelo Face. Durvalina aí, ela é mestra em turismo e viagem de turismo. Quem quiser viajar aí, passar em momentos agradáveis, é só falar com a minha querida amiga Durvalina Garcia Reis. Então ela posta sempre, pode usar aí o meu Face, Durvalina, para colocar as suas viagens aí, que são tremendas, fazer compras, muita coisa boa. Aí Durvalina tem proporcionado através de excursões. Então Deus abençoe a Durvalina, Deus abençoe a cada irmão, a cada irmã que está conosco pelo Facebook e também todos os ouvintes da Rádio Continental AM 1520. Logo mais a partir das 21 horas, você que pode, a Rádio ID FM 105.9 do meu querido amigo, ali meu querido evangelista Luiz Mota. Ele está ali transmitindo ali as nossas mensagens também das 21 até às 11 horas, até às 23 horas, você pode estar ouvindo pela rádio 105.9 FM. Se não chegar até onde você mora, você pode ir pelo site aí. Então você pode www.radioidfm105.9 www.radioidfm105.9. Você vai estar ouvindo ali Pastor Alberto Brasil e até às 11 da noite, tá bom assim? Deus abençoe a todos, Deus abençoe os meus irmãos, as minhas irmãs, que Deus dê aí um ano abençoado a vocês de 2018 e que o final deste ainda seja muito proveitoso, um ano de muitas realizações, tá bom? Deus abençoe a todos os nossos irmãos. O programa chegou ao final, mas eu quero, como sempre, perguntar a vocês, perguntar a Durvalina, a minha querida Odete lá de Irajá, perguntar também o Joel lá de Bangu, né? Quero perguntar a esses servos de Deus e a todos vocês. Vocês vão prometer? Então tá bom. Sê tu também uma bênção nas mãos do Senhor. Tchau, gente. Grande beijo e até amanhã. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Beijo, obrigado pela companhia. Fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, muito obrigado a todos e até amanhã. De Deus de Madureira, domingo às 18 horas. Culto da família, sempre